Os materiais que eu utilizo, eu sempre deixo aqui um gabarito, né, a medida, porque eu faço sempre nessa medida. Aí você, né, escolhe o tamanho que você achar melhor. E aí eu sempre deixo para facilitar para fazer os próximos, né? Então eu pego o gabarito aqui, marco a ponta aqui, né? E isso aqui é para facilitar na hora de dobrar. Fiz de um lado, faço do outro, né? Dessa forma fica fácil de fazer a dobra, para ficar igual, né? Dos dois lados. Eu dobrei aqui, deixei no coisa. Aí eu vou passar o termorretrátil. Esse tubinho aqui, termorretrátil, você acha isso em loja de eletroeletrônica. Eu uso ele para dar o acabamento, né? Aí eu corto ele às vezes um pouco mais curto, porque quando torcer, né, essa ponta vai ficar um pouco menor. Às vezes, se eu achar que está muito grande, eu também diminuo um pouquinho, mas a princípio eu tenho sempre feito nessa medida. Passo, passei. Aí eu vou pegar, vou começar com o anzol. Aí, bom, tanto faz anzol, o girador. Passei o anzol. Vou fechar mais ainda aqui o cabo de aço. Esses cabos de aço, todos eles são revestidos com plástico, né? Por isso que dá certo fazer dessa forma. Pego o alicate de bico, travo bem na pontinha, que quando tem excesso, aí tem que cortar o excesso na ponta, e às vezes ele fica uma pontinha, uma rebarbazinha, e aí fica ruim de cortar. Tá seguro aqui, pega essa ferramenta aqui, esse ganchinho. Isso vende em casa de ferragem, como é que fala? Material de construção também é um kitzinho. Vem quatro, e um deles é esse ganchinho. Aí eu vou encaixar aqui e vou torcer várias vezes. Eu nunca contei não, né? Mas eu vou torcer até ficar, ó, escapou a pontinha aqui. Aí eu volto, tem que segurar um pouquinho. E aí eu vou torcer até ficar bem miudinho, fazendo, né, força contrária, puxando, né, contrário ao alicate, porque se não fizer força ela acaba dobrando. Aí enrolei o máximo, né? Esse cabo de aço aqui, ele é bom porque ele torce sem dobrar muito. Então ficou preso, ó, o anzol tá preso aqui e vai ficar uma pontinha. Essa pontinha aqui eu sempre procuro cortar ela para deixar o mais curto possível, porque senão ela pode passar e ficar para fora do termorretrátil. Formou o enrolado aqui, né, a torção. Como esses cabos de aço eles são revestidos com um plástico, o que acontece? Depois está torcido, para ele que se fizer só a torção, ele não vai ficar firme. O peixe puxar, ele abre. Então é preciso você vir com o isqueiro e dar uma queimadinha aqui no revestimento do cabo de aço, ó. Aí ele vai soldar, porque ele derrete e solda, não deixando o cabo de aço distorcer. Para não ficar esse acabamento meio feio, e também para ajudar
a tampar essa pontinha que fica aqui, a gente põe o termo retrátil. Esse termo retrátil ficou grande, então eu vou diminuir um pouquinho ele, porque ele ficou muito comprido. Aí eu venho aqui, meço, ó, porque na hora da torção diminui bastante a coisa. Então o termo retrátil aqui eu vou tirar um pedaço dele para ele não ficar comprido demais. E o termo retrátil é sempre assim, a gente mede quando faz o primeiro. Depois fez o primeiro, aí faz a mesma coisa. É porque o meu tinha acabado. Aí eu peguei uns pedacinhos que eu tinha ali, de termo retrátil, e aí eu sempre deixo um ou dois sobrando também para servir de gabarito. A gente coloca aqui para fazer o acabamento. Eu tô olhando aqui, nem sei se está saindo direito no vídeo. Aí, agora tá. Parece que saiu, né? Então, ó, coloquei o termo retrátil. Dá um calorzinho nele. Esse termo retrátil é de 1 milímetro, viu? Dá uma apertadinha. Tá pronto. A parte do anzol. Aí repete, faz o mesmo procedimento do lado do girador. Fecha aqui o arco aqui, né? Passa o girador. Eu nunca decorei número de tamanho, nem de anzol, nem de girador. Eu vou pelo tamanho. É um tamanho que eu acho que não é pequeno demais, nem grande demais, né? Porque ele grande demais, ele vai acabar pesando no encastor. E pequeno demais, ele não vai girar. Aí fiz a mesma coisa. Passei. Vou prender com alicate novamente. Eu sempre procuro prender com a parte lisa, né? Porque se a gente coloca nessa parte que tem as ranhuras do alicate, ele não segura. Aí aperta bem para não escapar. O ganchinho. O ganchinho eu não coloco dentro da argola do girador. Coloco no cabo de aço. E faço o mesmo procedimento. É só repetir. Que foi feito do lado do anzol. Torceu até ficar miúdo, né? Bem miudinho. Quando ele começa a torcer demais, ele começa a arquear. Essa hora tá na hora de parar. Ajustei, ó. Tem hora que desfoca. Aí ficou a pontinha lá, ó. Tá vendo? Aí eu venho. Aí tem que ser um alicate de corte pequeno, porque senão ele levanta mais ainda a ponta. Tirei aquela pontinha, aquele excesso, dou uma ajustada aqui com a mão, né? Essa pontinha pequenininha que fica, o termo retrátil tampa ela. E aí não corre isso de enganchar na linha, alguma coisa assim, né? Aí queima primeiro, né? Primeiro queima o plástico do cabo de aço. Dá uma conferidinha. Beleza. Levo o termo retrátil para a posição dele. Esquentou, né? Ó, pronto, ó. O anzol tá encastoado. Eu tenho usado assim já tem um bom tempo e é bem eficiente, viu? Bem eficiente mesmo. Não solta de jeito nenhum.
não fica aquele volume grande da luva. E às vezes a luva ela fica uma ponta, né? Conforme for o movimento da coisa, ela pode ir e travar na linha, até mesmo dependendo da linha, ela pode até cortar a linha. E dessa forma fica excelente.